Retomamos agora nossa agenda do conhecimento, a partir de mais um episódio da unidade 4 do curso de Formação Política à Distância da Fundação Instituto Álvaro Vale. Hoje nós vamos entender como e por que surgiu a tese do controverso dilema entre o mercado e o Estado numa sociedade liberal. Numa das mais empolgantes aulas do saudoso professor Álvaro Vale, o espectador tem a valiosa oportunidade de conhecer algumas das variáveis do pensamento liberal, pelas óticas da economia e dos limites para o alcance real do governo na vida das pessoas. Você vai guardar esta aula para toda a sua vida. Sem demora, vamos assistir. Nós não estamos, neste momento, como liberais em qualquer parte do mundo, substituindo um santo por outro. Não vamos ter a tentação de substituir no altar o Estado pelo mercado. O verdadeiro liberalismo não é ideológico. E o neoliberalismo, que se opõe ao liberalismo social que o PL defende. O neoliberalismo, que no Brasil encontra ainda muitos adeptos, eu acredito que não informados. O neoliberalismo é essencialmente ideológico. Apenas tira do altar o Estado e coloca o mercado. Da mesma maneira que os socialistas achavam que o Estado resolveria tudo, os neoliberais acreditam que o mercado resolve tudo. E aí nós corremos o risco muito sério de voltar lá para trás, de voltar para Adam Smith, de voltar para antes de Marx, o que seria trágico para o Brasil, porque aí íamos começar toda a história de novo. Aí íamos voltar para Adam Smith, aí precisávamos ter um Marx para depois chegar ao pós-socialismo. Nós não podemos deixar de queimar essa etapa que o mundo inteiro já queimou. Então, não vamos ser ideológicos. O liberalismo não existe para a defesa do mercado. Ele defende o mercado, ele defende a economia de mercado, a economia livre, a liberdade econômica, porque nós defendemos a liberdade com L maiúsculo. Então defendemos todas as liberdades. Defendemos a liberdade do indivíduo, defendemos enquanto indivíduo, defendemos a liberdade do empresário, a liberdade do trabalhador. A palavra liberdade é uma palavra sempre sagrada para nós, porque o opressor é sempre o nosso inimigo. Mas o nosso objetivo, qual é? É defender o indivíduo, é defender a pessoa. E em um país como o Brasil, em países ainda em desenvolvimento, mas vamos nos ater, sobretudo, ao nosso, evidentemente. Defender a liberdade, eu acredito que seja, sobretudo, lutar contra injustiças sociais. Porque nós não podemos deixar, e esse é o papel extremamente importante, que eu acredito que o PL possa e deva desempenhar em nosso país. Nós não podemos deixar que liberalismo e que a palavra liberdade sejam apenas uma boa palavra de marketing para ser usada por aqueles que querem defender os seus interesses pessoais. Ou seja, nós não somos liberais em defesa dos interesses individuais de grupos. Nós somos liberais porque defendemos a liberdade do indivíduo, da pessoa, do ser humano. E quem mais precisa de defesa em nosso país é aquele que sofre mais. Sobretudo ele. Nós não podemos pensar, liberdade não é liberdade apenas para o empresário, não é liberdade apenas de comércio, não é liberdade apenas de empresa, não. Liberdade é também liberdade para não passar fome. Liberdade é também liberdade para que seu filho tenha escola. Liberdade é também a liberdade de um aposentado não ser tratado como está sendo tratado. Isso é liberdade. E isso é o tema para um liberal. É para isso que ele existe, é isso que ele defende. É isso que o agride, é essa agressão a essas liberdades que agredirão a sensibilidade de um liberal. Então esse papel eu acredito extremamente importante que o PL deve desempenhar em um país como o nosso, e um papel extremamente importante de nossos cursos. É muito importante dizermos que o Partido Liberal e que os verdadeiros liberais não são reacionários.
a direita morreu antes da esquerda. Nós não existimos para a defesa de um pensamento retrógrado e atrasado. Isso é fundamental que se diga, ou nós vamos andar um século atrás do Brasil. Não tenham a esperança de que o fim do socialismo represente o ressurgimento do reacionarismo, porque isto não existe. Isto acabou na história, isto está enterrado. O socialismo acabou porque ele era desumano, porque ele era ineficiente, porque ele representava a opressão, porque ele não acreditava em liberdade, porque ele não acreditava em economia de mercado. Ele acabou por isso. Então ele não será substituído por alguma coisa que não tenha as qualidades que ele não tinha. Não vamos substituir uma ideologia por outra. E este é um grande momento, sem dúvida alguma, em nossa vida política, a nossa de Brasil.